Pessoal, bom dia, tá todo dando bom dia porque são 6:30 da manhã, tô aqui no meu escritório antes de começar a trabalhar, tentar gravar esse vídeo para vocês, tá? Pessoal, terceira série, que estuda a terceira série? Primeiro, a gente está estudando física. O que é física? Física é a ciência que estuda os fenômenos naturais. Então ela tenta explicar tudo o que ocorre na natureza. Como existe muita coisa na natureza a ser explicado, desde o funcionamento de uma garrafa térmica, de um ar-condicionado, de um termômetro, de um transformador num poste de uma rede de energia elétrica, por que um carro derrapa numa curva, por que quando eu freio o carro, eu preciso de cinto de segurança para segurar para eu não sair em movimento. Tá? Então tudo isso é explicado pela física, e a física ela é uma disciplina muito grande. Então o que a gente faz para poder entender ela? A gente divide ela em vários ramos que a gente sabe. Quais seriam? Seriam mecânica, termologia, ótica, acústica, eletricidade e física moderna. Como é que a gente divide isso? Normalmente o primeiro ano estuda mecânica, que vocês já estudaram. O segundo ano estuda termologia e ótica, né? Ótica vocês não chegaram a estudar provavelmente, mas termologia estudaram bastante. E o terceiro ano fica com eletricidade e física moderna. Tá? O que seria eletricidade? O professor, no primeiro dia de aula com vocês, deve ter comentado o que vocês iriam estudar, e ele deve ter comentado que vocês iam estudar eletricidade. E deu o principal conceito de eletricidade, tá? Que é o conceito da carga elétrica. Tá? Então, o que acontece? A eletricidade também, como vocês vão estudar durante o ano todo, ela é uma disciplina bem grande. Então, a gente divide ela em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Tá? O que seria eletrostática? Eletrostática seria o estudo da carga elétrica em repouso. Eletrodinâmica seria o estudo da carga elétrica em movimento, só que esse movimento é um movimento ordenado, ou seja, eu tenho uma corrente elétrica. A eletrostática estuda o movimento da carga elétrica, só que estuda o movimento de uma carga elétrica. Tá? A eletrodinâmica estuda o movimento ordenado de várias cargas elétricas. Então aí eu tenho o que eu chamo de corrente elétrica. Então, eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a carga elétrica em repouso, a gente diz, porque estuda uma única carga elétrica. A eletrodinâmica estuda a carga elétrica em movimento, a corrente elétrica. E o eletromagnetismo, que eu acho que é a matéria mais interessante que tem na eletricidade, estuda a propriedade física que a carga elétrica tem de criar um campo magnético. Tá? Que aí entra a geração de energia elétrica, o funcionamento de um motor elétrico, de uma campainha, coisas desse tipo. Então agora a gente está se atendo ainda à eletrostática. Tá? E a eletrostática ela estuda a carga elétrica em repouso. Primeiro, o professor deve ter falado o que é carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade física característica dos prótons e dos elétrons, ou seja, carga elétrica é uma coisa que só o próton e o elétron tem, mas nenhum elemento tem. Tá? E ele deve ter iniciado com vocês o conceito de lei de Coulomb. Tá? O que é a lei de Coulomb? É a força que existe quando eu coloco duas cargas elétricas próximas uma da outra. Então vai ocorrer ali uma força de interação entre elas, e essa força pode ser de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais delas. Vocês já viram isso e aprenderam a fórmula para calcular essa força de repulsão e de atração entre as cargas. Isso seria o primeiro capítulo, vocês já tiveram. O segundo capítulo seria de campo elétrico. O que é campo elétrico? É a região de influência em torno de uma carga, onde quando eu coloco outra carga, essa outra carga sofre a ação dessa força que vocês aprenderam a calcular. Então, o campo elétrico é essa região de influência. Então, vocês pararam aí. Vocês tiveram força, lei de Coulomb, e tiveram campo elétrico. Agora, o nosso objetivo, a partir de agora, é explicar o que é potencial elétrico. A gente começa estudando energia potencial elétrica, depois potencial elétrico, e depois diferença de potencial elétrico. Por quê? Porque o nosso objetivo é chegar na diferença de potencial elétrico, que é o quê? Que é o que tem numa pilha, numa bateria, na tomada da casa de vocês. Porque quando eu chegar ali, naquela parte de diferença de potencial, eu consigo provocar a corrente elétrica. E aí a corrente elétrica nós vamos iniciar a eletrodinâmica. Tá? Então o nosso objetivo agora final seria explicar potencial elétrico, energia potencial elétrica, até chegar em diferença de potencial elétrico. Como vai ser as aulas?
Eu vou virar o celular para o computador, como se fosse um quadro, tá? Não vou escrever, mas eu vou com a caneta ali, nós vamos lendo, vamos acompanhando, eu vou mostrando onde é que vem os valores ali, os exemplos resolvidos do conteúdo, tá? E no final vai ter uma lista de exercício. Esse conteúdo que eu vou mostrar no computador, eu vou passar para vocês no Classroom com essa videoaula. Então vocês vão assistir essa videoaula quantas vezes quiser, vão parar, vão continuar. Depois vocês vão ter esse conteúdo que eu estou mostrando nessa videoaula à parte, vocês vão poder acompanhar. E no final desse conteúdo vai ter uma lista de exercício que vocês deverão tentar fazer a semana inteira e me entregar o que vocês puderem resolvidos até quinta-feira da semana que vem. Sempre vai ser assim, vou publicar normalmente na quinta e vou dar uma semana para fazer, tá? Durante a semana, se tiverem dúvida, manda no grupo de WhatsApp ali ou no Classroom, de repente até no grupo de WhatsApp que eu já vejo ali, ou pode ser até no privado, não tem problema. Tá? Manda no privado a dúvida, de repente eu pego uma folhinha ali e rabisco, filme rabisco, ou desenho, faço a conta ali, um pedaço da conta e bato uma foto e mando, procuro mandar um áudio e a gente consegue esclarecer a dúvida de vocês. Vamos tentar fazer assim, se por acaso a gente tiver algum problema, daí a gente muda a metodologia nas próximas aulas, tá? Eu tenho um quadro aqui no escritório, só que é um quadro meio pequeno, acho que fica meio ruim para escrever. De repente eu posso ir na escola no horário que eu teria aula para gravar essa videoaula, tá? Mas eu acho que como eu fiz ali, eu acho que de repente vocês conseguem acompanhar. Vamos tentar, tá? Valeu! Tá, pessoal, vamos lá então. A gente está estudando eletricidade, tá? Ela iniciou com lei de Coulomb, depois campo elétrico, agora a gente vai trabalhar com potencial eletrostático, né? Primeiro conceito seria de energia potencial. Primeiro, só para lembrar, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, para eu realizar trabalho, eu preciso de energia. Então, quando eu vou falar que eu vou estudar energia potencial, eu vou estudar um potencial uma energia potencial capaz de realizar trabalho. O que é o trabalho em física? Trabalho em física é isso aqui, ó. É esse T aqui, ó. Trabalho é força vezes distância, tá? Então, para eu realizar trabalho, eu tenho que ter uma força e tenho que ter uma distância. E energia é a capacidade de realizar trabalho. Então o que acontece? Se eu tenho uma carga de prova aqui, ó, geradora de um campo elétrico, e eu coloco uma outra carga que eu chamo de carga, essa aqui é uma carga fixa, se eu coloco uma carga de prova Qzinho dentro do campo elétrico dessa carga aqui, dependendo dos sinais dessas cargas, vai ocorrer uma força de atração ou de repulsão. No caso aqui, como os sinais são iguais, essa carga fixa vai empurrar essa carga de prova Qzinho para fora do campo elétrico, até chegar aqui no final, ó, tá? Então, quando eu coloco essa carga Qzinho dentro do campo elétrico dessa carga aqui, e vai ocorrer a presença de uma força que vai deslocar essa carga. Então, se eu tenho uma força que vai deslocar um corpo, eu tenho a realização de trabalho. E para eu ter trabalho, se eu conseguir realizar trabalho, é porque quando eu botei essa carga Qzinho, ocorreu aqui um acúmulo de energia, uma transformação de energia. Então o que a gente está querendo fazer aqui é determinar o valor dessa energia que ocorre quando eu boto essa carga Qzinho dentro do campo elétrico dessa carga aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Trabalho é força vezes distância. Trabalho é a capacidade de é a mesma coisa que energia. Os dois são joules, a unidade, ó. Então trabalho é força vezes distância. Então trabalho, energia é a capacidade de realizar trabalho, então eu vou substituir por energia, né? Eu estou querendo calcular essa energia. A força, pela lei de Coulomb que vocês aprenderam, é K vezes Q dividido por D ao quadrado, ou seja, é o produto das cargas dividido pela distância que a separa, e tem o D da distância. Se eu cortar a distância daqui com a distância daqui, esse D é a distância do deslocamento, ó. O que sobra? Sobra que o trabalho ou a energia potencial gerada nesse ponto é K vezes Q dividido por D. E a unidade de energia é o joule. É uma forma bem parecida com a da força, ó, da lei de Coulomb, só que não tem o D ao quadrado, é só D.
Outra coisa importante é que aqui nós estamos falando em energia. Energia é uma grandeza escalar. Se ela é uma grandeza escalar, ela fica perfeitamente definida com um número e uma unidade. Ela não precisa o vetor para representar ela como uma força aqui, ó. Tá? Então, tu tem que botar o sinal da carga aqui, ó. Quando vocês faziam as contas ali, os cálculos de lei de Coulomb e de campo elétrico, vocês não precisavam botar as cargas aqui, ó, os sinais. Agora vocês vão ter que pôr os sinais, tá? Uma coisa bem importante, tá? O que que representa esse valor da energia? Esse valor da energia representa o trabalho para levar essa carga Qzinho daqui até o final do campo elétrico. Então, quando tu calcula a energia potencial dessa carga, quando tu coloca um Qzinho aqui num ponto a uma distância D, essa energia, tá? Ela equivale, ó, a energia potencial dessa carga Qzinho nesse ponto A, ela equivale ao trabalho para levar essa carga desse ponto A até o final do campo, correto? Então, essa seria a primeiro conceito e a primeira forma para determinar a energia. Outra característica importante aqui, ó. Então, quando eu calculo a energia no ponto A, tá? Dentro de uma carga aqui, quando eu boto um Qzinho no ponto A e eu calculo essa energia dessa carga Qzinho nesse ponto A, dentro do campo dessa carga Qzão, essa energia equivale ao trabalho para levar a carga daqui até o infinito, até o final do campo. Então tá aqui, ó, tá vendo esse de azul aqui, ó? A energia potencial em A que eu calcular, usando aquela fórmula anterior que eu calculasse, equivaleria ao trabalho para ir daqui até aqui. Então, logo, se eu calculasse a energia potencial num ponto B qualquer dentro desse campo, colocando o Qzinho aqui, essa energia equivaleria ao trabalho para levar a carga desse ponto B até aqui, certo? Então, se eu sei calcular o trabalho para ir daqui até aqui, e se eu sei calcular o trabalho para ir daqui até aqui, como é que eu faço para calcular o trabalho para ir de um ponto até outro? Basta eu pegar o trabalho todo, que é o de A, diminuído de B, que é para ir até o final do campo aqui, eu vou ter esse menos esse, vai sobrar isso aqui que eu quero, que é o trabalho para ir de A até B. Então, o trabalho para deslocar a carga de A até B é igual ao trabalho para levar a carga de A até infinito, que é a energia potencial em A, menos o trabalho para levar a carga de B até o infinito, que é a energia potencial em B. Então, se eu diminuir essa energia potencial no ponto A, que é esse trabalho, dessa energia potencial no ponto B, que é esse trabalho, eu vou ter essa diferença aqui, que é o trabalho para deslocar a carga de A até B. Então, o trabalho para deslocar a carga de A até B, basta eu diminuir a energia potencial de um ponto, menos a energia potencial do outro. Quanto é que é a energia de cada um? Tá aqui, ó, é a fórmula da tela anterior, né? Então eu coloco aqui, ó, o trabalho para ir de A até B, eu coloco as fórmulas da energia, boto esses três em evidência aqui e a fórmula fica assim, ó. Então aqui eu tenho uma fórmula para calcular o trabalho para deslocar a carga Qzinho de um ponto até outro do campo elétrico. Lembrando que dA é a distância da carga até o ponto A e dB é a distância da carga até o ponto B, ó. Então a distância da carga até o ponto B. Se eu tiver uma distância aqui, uma aqui, eu tenho que somar para botar o dB aqui, ó. Tá? Basicamente isso. E tem uma observação aqui, ó. Lembrando que o trabalho e a energia são grandezas escalares, devem ser indicados com sinal. Então os valores das cargas elétricas devem ser indicados com os respectivos sinais. Então tudo aqui vai com sinal. Se a carga for negativa, você tem que botar. E lembrando também que quando o trabalho e a energia tem sinal positivo, indica que o deslocamento é no mesmo sentido da força, né? Então, se eu calcular um trabalho aqui for positivo, quer dizer que o deslocamento dessa carga Qzinho tá no mesmo sentido da força. Se eu calcular um trabalho e der negativo, quer dizer que a força está para um lado e eu estou querendo calcular o trabalho para o lado contrário, ok? Então, eu já tenho a segunda fórmula, que é a fórmula para calcular o trabalho para deslocar esse Qzinho de um ponto A até um ponto B dentro desse campo elétrico da carga Q. Vamos ver esse exercício aqui, ó. Determinar a energia potencial da carga Qzinho localizada no ponto A. Então ele vai botar no ponto A uma carga Qzinho de 4 microcoulomb, localizada no campo elétrico de uma carga criadora do campo de 10 microcoulomb, meio ao vácuo. Então K é 9 vezes 10 na 9. Então ele quer a energia potencial nesse ponto A quando eu coloco o Qzinho dentro desse ponto. Eu coloco o Qzinho no ponto A dentro dessa carga criadora do campo aqui, ó.
Tá? Então a carga criadora do campo é 10 microcoulomb, o Qzinho, que é a carga de prova, é 4, o K é 9 vezes 10 na 9 e a distância é 30 centímetros. O micro é 10 na menos 6, o micro é 10 na menos 6, o K, como é no vácuo, é 9 vezes 10 na 9. E esse 30 centímetros, ele vira 0,3 metros, que eu tenho que dividir por 100, ou 3 vezes 10 na menos 1. Aqui é menos 1, tá? Então, o que acontece? Eu quero calcular a energia potencial, eu boto essa fórmula e coloco esses valores. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu pego os números da frente, 9 vezes 10 vezes 4, e divido por 3, vai dar 120. E esses índices de potência de 10 eu trabalho somando ou diminuindo. Ó. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Aqui, como é menos 1, ele vai para cima e fica mais 1, aí dá menos 3 mais 1, dá menos 2. Então, o 120 vezes 10 na menos 2, eu puxo duas vezes a vírgula, dá 1,2. Ou se não, eu posso botar na calculadora científica que daria o mesmo resultado, tá? Lembrando que aqui é menos 1 e aqui é menos 1, tá? Segundo exemplo, tá? O que ele faz, ó? Ele pergunta o trabalho para levar carga de um ponto A até um ponto B, ó. Num campo elétrico criado com uma carga de 8 microcoulomb, essa carga aqui, uma carga de prova Qzinho de 2 microcoulomb é levada de um ponto A até um ponto B, né? Dentro, ó, o ponto A está a 20 centímetros da carga, o ponto B está a 60 centímetros da carga, conforme indica a figura. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento AB. Ele quer o trabalho para levar a carga daqui até aqui. A fórmula seria aquela segunda fórmula. O K tá aqui, é 9 vezes 10 na 9. O Qzão é 8 microcoulombs, vamos botar 8 vezes 10 na menos 6. Tá? O Qzinho é 2 microcoulomb, faltou aqui, ó, 2 microcoulomb, tá? E aí a distância aqui, a primeira é 20 metros, que é 2 vezes 10 na menos 1, e a segunda é 60 centímetros, que é 0,6 metros, ou 6 vezes 10 na menos 1. Dividindo aqui e multiplicando, botando o Qzinho aqui que não tem, daria o trabalho de 0,48 joules. Tá, continuando ali, ó, potencial elétrico, tá? Agora a gente tem a mesma carga criadora do campo Q, a gente tem um ponto A uma distância D dessa carga, tá? E a gente sabe que quando a gente bota esse Qzinho no ponto A, vai gerar uma energia, né? Vai criar uma energia, no caso aqui, que é capaz de realizar trabalho. Mas se eu tirar essa carga daqui, essa energia deixa de existir. Deixa de existir, mas a gente sabe que quando eu quiser colocar de novo essa carga Qzinho aqui, essa energia vai passar a existir novamente. Então qual é a conclusão que eu chego? Que nesse ponto A aqui, dentro do campo da carga Q, existe a possibilidade ou potencial de se gerar uma energia elétrica. Basta que eu coloque aqui uma carga nesse ponto, tá? Então o potencial elétrico é a capacidade que existe naquele ponto de gerar uma energia elétrica, tá? Então esse potencial nada mais é, ó, do que o que, ó? Ele é representado pela letra V e ele é uma relação entre a energia que eu consigo gerar por unidade de carga. Aí a fórmula da energia potencial no ponto é esta, dividindo pela carga eu corto a carga de prova que não vai existir ali, né? E eu vou ter isso aqui, ó. A fórmula para determinar o potencial elétrico é o produto da carga pelo K dividido pela distância, que é a distância do ponto até aqui. Não vai a carga de prova aqui, né? Então por quê? Porque o potencial ele é a capacidade de realizar energia e a unidade é o volt. Então ele tem como representação o V e a unidade dele é o volt, tá? Lembrando que ele também é uma grandeza escalar, porque aqui eu só tenho grandezas escalares, então eu tenho que colocar o sinal na carga aqui, ó. Certo? Ok? Continuando, vamos ver agora isso aqui, ó. Então, o potencial no ponto é aqui. E se eu quiser calcular o trabalho para deslocar uma carga de um ponto até outro,
A gente sabe que o trabalho para deslocar uma carga de um ponto até outro é diminuir a energia potencial de um ponto menos a energia potencial do outro. A gente viu anteriormente, né? Só que qual é a forma da energia potencial? Se eu voltar ali, ó, a energia potencial, ela é o produto da carga de prova vezes o potencial naquele ponto. Ó. A energia potencial num ponto é o produto da carga de prova pelo potencial naquele ponto. Então E é igual a V vezes Q. Então, ó, onde tem E, eu boto V vezes Q, e onde tem E, eu boto V vezes Q. Então, trabalho a energia potencial em A menos a energia potencial em B, se eu quero trabalho de A até B. E a energia potencial é o potencial no ponto vezes Q, e aqui é o potencial no ponto vezes Q. Se eu pôr o Q em evidência, eu vou ter que o trabalho para ir de A até B, basta eu diminuir os potenciais aqui, VA menos VB, e multiplicar pela carga que eu quero deslocar. Esse VA menos VB eu chamo de U, que é a diferença de potencial. E essa diferença de potencial aqui também a unidade é V, porque os dois são V. Logo, o trabalho para ir de A até B, para deslocar uma carga de A até B, é o Qzinho vezes o U. Esse U aqui é o U, é a diferença de potencial entre dois pontos. Aonde eu tenho isso? Eu tenho isso numa tomada, numa pilha, numa bateria. O que a gente tem numa tomada? Numa tomada a gente tem isso, ó. A gente tem o potencial onde quando eu ligo uma carga nele, eu realizo o trabalho. Que carga pode ser essa? Pode ser um ventilador, uma batedeira, uma televisão. Se eu pegar qualquer aparelho desse que consome uma carga e ligar numa diferença de potencial, eu vou realizar trabalho. Vou produzir luz, vou produzir som, vou produzir vento. Tá? Essa aqui, ó, é a grandeza que a gente estudou até agora, que a gente queria chegar, que é a grandeza chamada diferença de potencial elétrico, que a unidade é volts. Por quê? Porque a gente tendo isso aqui, a gente começa a ter um movimento, quando a gente liga um fio, a gente começa a ter um movimento ordenado de elétrons. Aí a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica e vai entrar na eletrodinâmica. Então esse aqui é o último conceito que a gente tem na eletrostática, que é a diferença de potencial elétrico, ok? Tá, continuando então. Vamos, por exemplo, então, para aplicar isso aí. Calcular o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga Qzinho, então essa aqui é a carga de prova que vai ser transportada, é o Q minúsculo, de um ponto A até um ponto B, cujos potenciais são respectivamente 80 volts e 20 volts. Então, respectivamente, quer dizer que o 80 é do A, o potencial de A, e 20 é o potencial de B, ó. Então eu quero o trabalho para deslocar de A até B, trabalho de A até B é Qzinho vezes o potencial de A menos o potencial de B. Potencial de A 2 micro, 2 vezes 10 na menos 6, que deu aqui, ó. VA é 80 volts e VB 20. Se quisesse potencial de B até A, seria VB menos VA. Aí daria negativa, que é a sua subtração, mas não é o caso. Como é que eu faço a conta? 80 menos 20, 60. 60 eu multiplico por 2, daria 120. E eu mantenho 10 na menos 6. Como eu quero em notação científica, eu puxo duas vezes a vírgula, porque em notação científica é sempre um número e uma vírgula. Como eu puxei duas casas, eu diminuo duas aqui, ó. Então fica 1,2 vezes 10 na menos 4. Unidade de trabalho é o joule, ok? Continuando então. Exemplo 2. Determinar o potencial no ponto P. O ponto P está aqui, ó. Devido às cargas pontiformes Q1, Q2 e Q3. Então, eu tenho três cargas elétricas, as três têm campos elétricos em volta dela, e esse ponto P deve estar dentro desse campo e dentro desse campo. Então, esse ponto P sofre a influência dos três campos. Aí ele pergunta assim, ó, determine o potencial no ponto P, no caso aqui é o resultante, tá? Sabendo que os valores das cargas estão aqui, ó. O Q1 vale 8, 4, o Q2 vale 8 e o Q3 vale menos 3, porque ele usou a palavra respectivamente. Então, Q1, Q2 e Q3, tá? Então, se eu quero o potencial nesse ponto P, eu tenho que somar todos os potenciais de todas as cargas nesse ponto P, porque é uma grandeza escalar o potencial, então basta eu somar. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que fazer isso aqui, ó, o potencial no ponto P é a soma do potencial da carga 1 no ponto P, mais o potencial da carga 2 no ponto P, mais o potencial da carga 3 no ponto P, tá entendendo? Eu tenho que calcular o potencial dessa carga aqui, dessa aqui e dessa aqui. Como é que calcula o potencial? É K vezes a carga dividido pela distância. O K, o meio sempre é o vácuo, né? O valor do Q1 tá aqui, ó, é 4 microcoulomb. Então é 4 vezes 10 a menos 6. E D é a distância da carga até o ponto P. No caso da carga 1 até o ponto P, que é 8 centímetros, que no nosso caso vai ser 0,08 metros, que eu divido por 100. Aí eu montei isso aqui. Vou montar a segunda. Só que a segunda, olha aqui, essa distância aqui da carga 2 até o ponto P não tem, eu não sei, ó, mas eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, ou isso aqui é um retângulo e tem uma diagonal. Para eu descobrir essa diagonal, se eu tenho as duas medidas, como é que eu faço? Tá aqui, ó. Basta eu pegar um lado, levar ao quadrado, o outro ao quadrado e tirar a raiz quadrada, daria 10. Então esse 10 seria a medida dessa diagonal, que é a distância do Q2 até o ponto P, que a carga Qzinho vale 8, ó. Então eu boto o K, boto o Qzinho 8 microcoulomb e a distância seria o 10 centímetros dividido por 100, que dá 0,1. E o 3 seria a distância de 0,6, seria a distância de 6 centímetros, que é 0,06, e o Q de menos 2, boto o sinal negativo, ó. Então Q de menos 2 vezes menos 6 é a distância de 0,06. Aí eu faço essas contas. Como que eu faço? 9 vezes 4, 36. Somo os expoentes aqui. Aqui faltou, ó. Aqui vai ter o índice 3, como nesse aqui, ó. Aí eu divido isso por isso, dá 450 e mantenho o índice 3. Como tem o índice 3, o que acontece? Se 3 manda botar 3 zeros, eu acrescento 3 zeros. Aqui é a mesma coisa, 9 vezes 8, 72. Divido por 0,1, 720. 9 menos 6 dá 3. 3 zeros, acrescento 3 zeros. Aqui 2 vezes 9, 18. 9 menos 6 dá 3. 18 dividido por 0,06, lembrando que aqui é negativo, ó, dá menos 300, acrescento 3 zeros. Pego esses três valores e somo aqui, sendo que o último será diminuído, ó, daria um potencial resultante de 870 mil volts, ok? Agora, vocês têm uma lista de exercício aí, tá? Esse exercício 1 é de energia potencial, um cálculo simples para duas cargas. Esse aqui, o segundo, é para calcular o trabalho, usando aquelas fórmulas lá da segunda fórmula que foi colocada. Esse terceiro aqui, ele pede para calcular trabalho também. Esse último aqui, esse aqui também trabalho, exercício trabalho, com aquela segunda fórmula. O quinto já começa com potencial, sexto potencial gravitacional, potencial eletrostático, já é aquela terceira fórmula. O sétimo também é potencial. O oitavo é muito parecido com aquele do retângulo que a gente fez. O nono é igual ao exemplo 2 de potencial. E esse aqui também é esse aqui tanto faz, dá para fazer como potencial ou como energia potencial. Então vocês vão ver e rever essas videoaulas, vão olhar o conteúdo que vocês têm ali, que é esse conteúdo aqui, e vão resolver as atividades. Podem resolver no caderno, depois bater uma foto, publicar no Classroom, que na próxima quinta eu vou estar dando uma olhada. E durante a semana que tiver dúvida, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ou no grupo do WhatsApp, ou no privado, que à medida que eu vou conseguindo, eu vou respondendo para vocês, vou ajudando. Ok? Aí na próxima quinta a gente vê, que sabe, vamos ver como é que tá o andamento. Daí, dependendo durante a semana como é que foram as perguntas, a gente vê se a gente inicia um conteúdo novo, ou se a gente mantém, de repente eu faço uma aula desses exercícios na próxima semana. Resolvo alguma coisa, tá ok? Obrigado.